Você ouve o programa Tudo de Melhor com André Luiz. Aqui a informação e a boa música estão garantidas. E no programa Tudo de Melhor, aqui na Rádio Nova Ribeirão, estou recebendo Reinaldo Romero. Ele que é formado em turismo, mas é um ambientalista nato há muito tempo. As pessoas rodam pela cidade, vem aquele monte de carro, está com calor, plante uma árvore. Há muito tempo as pessoas ouvem falar da Pau Brasil, que daqui a pouco vamos conversar mais, e ele é um dos idealizadores, um dos que estão à frente, uma das grandes lideranças ambientais de Ribeirão Preto. Que alegria recebê-lo aqui na nossa casa, na Rádio Nova Ribeirão. Ô André, alegria toda minha também, divido isso com você, um prazer estar com você e com os ouvintes aqui da Nova Ribeirão. Estamos nos encontrando, já fizemos rádio junto, já plantamos árvores junto. A última vez foi num projeto do Rotary, numa praça que plantando. E o legal era plantar e orientar sobre o plantio. Daqui a pouquinho eu quero conversar com você dessa importância do plantio consciente. Mas você foi convocado porque estamos vivendo uma situação atípica. O mundo hoje chovendo muito lá no Saara, sem chuva para cá, ou muita chuva no Rio Grande do Sul, seca no Nordeste. Existe uma emergência climática que é mundial e que você poderia dizer, como aquelas pessoas brincam, levanta a mão e fala assim, eu já sabia. Como foi para você, como é para você visualizar acontecer no mundo que você vem falando há mais de 20 anos, Reinaldo? Pois é, André, agora dia 21 de outubro eu completo 35 anos de ativismo, né, ambiental. Eu entrei na Pau Brasil em 89, né, na Associação Ecológica Pau Brasil em 89, e como eu estava te dizendo aqui antes de começar o programa, naquela época nós tínhamos essas informações, né, aqui em Ribeirão, não tinha internet, né, era pelo jornal, revista, rádio, TV, então tudo que as informações que nós obtínhamos era através de dados, de pesquisas científicas, né? Então, se nós tínhamos essas informações, os políticos, os empresários também tinham e sabiam, e nada fizeram. E a gente sempre tivemos uma atuação de rua, né? De fazer protesto, tudo. A gente ia fazer os protestos em relação a isso, a questão do desmatamento, né? Do consumo excessivo das pessoas e tudo mais, e sempre nós fomos taxados como ecochato, anticapitalista, vocês não querem o progresso da cidade, né? Infelizmente, como você está dizendo, tudo que a gente dizia, tudo que as ONGs diziam há 30, 40 anos atrás, infelizmente está acontecendo. E nós lutamos para que isso não acontecesse. E aí é muito triste, né? Você vê, passado esse tempo, o que tudo realmente está acontecendo, né? Então é terrível. Lutamos para que isso não acontecesse e que outros eventos não venham a acontecer, mas tudo indica que infelizmente vai acontecer porque o ser humano, de forma geral, não preservou, não reduziu o seu consumo, seus hábitos, né? Porque essa questão está relacionada também ao consumismo, né, desenfreado das pessoas, da sociedade, das empresas, de tudo, né? E então, assim, é um caos eminente, né? Quando você apresenta essas pautas, as pessoas, existe uma reação e, mas vocês estão fazendo política. É uma decisão política, uma decisão econômica, mas também uma decisão de consciência, de que não dá para explorar tanto os recursos naturais como tem sido feito nos últimos tempos. Algumas cidades tinham uma obsessão. A cidade, para crescer, tem que ter fábrica. Legal ter a fábrica, mas a fábrica tem que reduzir a emissão de gases poluentes. Tem que ter bairro, tem que ter asfalto. O bairro tem que ter asfalto, mas você tem que ter ali microdrenagens. É possível equilibrar desenvolvimento econômico e social com uma preservação do meio ambiente, é isso? Exatamente. Esse é o caminho, né? É você fazer um bairro planejado. Por exemplo, falando da cidade, nós temos que ter uma cidade mais permeável, né? Permeável, que a água da chuva infiltre.
Então, tendo só ruas com asfalto e concreto, a água não infiltra e, consequentemente, essa água vai ser carreada para os cursos d'água, que vai causar o transbordamento e que causa enchente. Então, o caos aí já está instalado, né? E outra coisa, essa água não ficando naquela região é o lençol freático que não está sendo abastecido. O lençol freático não sendo abastecido, num futuro próximo, aquela região, aquela cidade não tem água. É o que está acontecendo em várias cidades e é o que vai, já em Ribeirão já acontece alguns pontos de falta de água, é o que pode acontecer com Ribeirão, apesar de a gente estar, digamos, sentado em cima da recarga do aquífero Guarani. Mas para você explorar o aquífero é muito caro, porque a água está, dependendo pontos aí, a centenas de metros para baixo, então o custo é alto. E outra coisa que a água do aquífero ela não está como a gente imagina, como se fosse uma grande piscina. Ela está dentro de uma rocha porosa, que é o arenito, e que você não consegue perfurar assim, entendeu? Então é complicado. Então, temos que ter uma cidade mais permeável, como eu te falei, com menos concreto, menos asfalto, mais parques, mais áreas verdes, uma cidade mais arborizada. Já passou da hora de ter uma lei que exija que cada residência tenha uma árvore na porta da sua casa, que cada pessoa seja responsável por cuidar dessa árvore, né? Então, imagina, nós somos Ribeirão 700 mil habitantes. Se cada morador plantasse uma árvore, ou metade, né, 400 mil pessoas com uma árvore, teríamos uma grande floresta urbana, né? Então, assim, a cidade tem que ser mais permeável. Reinaldo, você fala de legislação e salvo engano, Ribeirão tem uma lei que os novos empreendimentos viriam com uma árvore. Aliás, o Pacaembu fez isso. Toda casa tinha uma árvore, os bairros antigos não, mas aí a primeira coisa que o cara faz, ele mudou, daí 15 dias ele vai lá e mata a árvore, serra a árvore, arranca a árvore. E como que você entende que hoje, no estado de consciência que estamos, embora você seja um educador, um ambientalista, por vezes precisa do rigor da lei para que a consciência seja complementada? Só a consciência não está dando, precisa ter o rigor. Eu acho que tem que ter a lei, tem que mexer no bolso do cidadão, quer dizer, não plantou, não cuidou, tem que ser multado. Mas antes de fazer isso, André, eu acho que a prefeitura tem que dar o exemplo, no caso de Ribeirão, né? Então a prefeitura deveria implantar o que nós estamos pedindo, desde quando criamos o movimento Tá Com Calor Plante Árvores, em 2012, a gente pediu a implantação do Plano Municipal Diretor de Arborização Urbana. Aí a prefeitura não fez, fizemos uma petição pública online, um abaixo-assinado, aí já exigindo que a prefeitura implantasse esse plano. Só que aí ocorreu aquele impedimento da ex-prefeita, né, da Darcy. Aí depois, quando entrou o Nogueira, voltamos com a petição. Então, na atual gestão agora do Nogueira, nós temos já quase 6 mil assinaturas coletadas, tanto de abaixo-assinado quanto da petição pública. O plano diretor de arborização urbana, ele vai fazer com que a prefeitura, em primeiro lugar, que ela tenha uma verba específica para arborização. Então, ela tem uma dotação orçamentária. Então, esse recurso vai servir para quê? Vai servir para a prefeitura contratar pessoas, capacitar pessoas para plantar e para cuidar das árvores de Ribeirão. Vai fazer com que tenha uma verba para comprar equipamentos, comprar ferramenta, cavadeira, né, perfurador de solo, equipamentos que possam medir, né, se a árvore está doente, como curar essa doença, né, da árvore, evitar que ela seja extraída. Esse plano faz com que as secretarias conversem entre si sobre a arborização e traçam planos de arborização. Por exemplo, Secretaria da Saúde conversar com Cultura ou com o Meio Ambiente. É inadmissível a Secretaria da Saúde não conversar com a Secretaria do Meio Ambiente sobre um plano de arborização para a cidade. Então, por isso nós estamos... E aí vai ter que criar um plano de educação ambiental focado na árvore. Então, em primeiro lugar, eu acho que a prefeitura tem que dar o exemplo, implantar esse plano, criar um plano de arborização, facilitar para a pessoa adquirir uma árvore. Por exemplo, hoje em dia, como que uma pessoa que mora na Vila Tibério, não precisa ser nem um idoso da Vila Tibério, um jovem, como que ele consegue uma muda? O viveiro abre de segunda a sexta-feira,
Das 7h30 às 10h30. Depois abre 1h30 e fecha 4h30. Né? É aquele horário para ninguém lá mesmo. Exatamente. Um trabalhador, mesmo que a pessoa tenha um automóvel, dificulta. Aí chega lá, só pode pegar 5 mudas, até 5 mudas por CPF. Então, assim, é uma burocracia que dificulta a pessoa adquirir a muda. E o tamanho de Ribeirão, já passou da hora de Ribeirão ter mais um viveiro. Eu insisto que Ribeirão tem que ter um viveiro na Zona Norte para atender a Zona Norte e a Zona Leste, que são as áreas as regiões que mais necessitam de árvores em Ribeirão. Então, a Prefeitura tem que criar esses mecanismos, fazer um novo viveiro, levar a árvore para o cidadão, porque todas as cidades que estão, vamos falar só do Brasil, as cidades que estão no topo, em primeiro e segundo lugar, em termos de arborização urbana, elas fizeram isso, a Prefeitura levou caminhão de árvore com funcionário para a periferia, doando muda para as pessoas, criando, incentivando, fazendo parques, áreas verdes, só assim a gente consegue mudar, com o apoio da população, é com e para a população, não é apartado. Só que em Ribeirão, nós não temos nada disso. Inclusive, o atual prefeito, ficou 8 anos aí na administração, plantou quase zero de muda de árvores, né? Ele é considerado, a nível Brasil, exterminador do futuro, porque quando ele foi deputado federal, ele foi um dos que aprovou o novo Código Florestal, que foi nefasto para a legislação brasileira, para o meio ambiente como um todo do Brasil, né? E, enquanto prefeito aqui, ele só arrancou as árvores de grande porte, não plantou, né, e não incentivou. Então, assim, nós temos hoje o reflexo em Ribeirão em decorrência disso. Reinaldo. Entendeu? Então, em primeiro lugar, a Prefeitura que tem que dar o exemplo. E aí, depois que ela der o exemplo, cobrar do cidadão, porque não é justo você também colocar uma lei, impor para o cidadão, exigir dele, e, por outro lado, a Prefeitura não fazer a sua parte. Né? Você traz essa importância do poder público assumir responsabilidades, e existem relatos de pessoas que têm árvores frondosas na sua casa, a árvore, na visão do morador, já está condenada, arrebentou calçada, arrebentou muro, abraçou o fio, e ele faz um protocolo, ou para extração, ou para poda, ou pelo menos para uma vistoria. E a resposta demora meses e meses e meses. Às vezes a árvore já até caiu e o protocolo, o processo não caminhou. Essa letargia aí do poder público também... É porque, por outro lado, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, hoje ela funciona como um balcão de despachante, né? Só para autorizar a construção de condomínios na cidade. Tem um corpo técnico pequeno, capacitado, extremamente capacitado, tem profissionais lá de altíssima qualidade na secretaria, só que é um grupo pequeno que não consegue dar conta da demanda, né? Por isso demora muito para as pessoas receberem autorização. Hoje em dia eles autorizam tudo, né? Pessoa cortar, do jeito que for, não tem fiscalização, e por isso as árvores vão adoecendo. Ontem teve um vento, né? Teve um temporal aqui em Ribeirão, muitas árvores caindo. As árvores que me mandaram foto, você olha lá na foto, é sufocamento de raiz, né? A pessoa planta em volta da árvore, faz aquele concreto, faz uma muretinha ali, inclusive a água da calçada não entra, a água da chuva não entra na árvore, né? Para molhar a árvore, faz uma poda com mais de 30%, porque até 30% você mantém o equilíbrio da árvore. A pessoa decepa a árvore, usa ferramentas que não ferramentas adequadas, usa lá facão, podão de cana para cortar a árvore, o galho fica todo machucado, pendida para um lado, ou às vezes corta a raiz, né? A prefeitura passa colocando tubulação, mexendo na rua, corta a raiz da árvore, ela fica desequilibrada, e aí vem qualquer vento e derruba a árvore. E aí o que acontece, André? Por a gente não ter uma arborização de qualidade, né? Está longe disso, por a prefeitura não incentivar. As árvores que estão doentes, a prefeitura não cuida das árvores que estão doentes. Então, cada vez mais as árvores estão caindo, vai ficando mais fraco, então qualquer vento que vem, não precisa ser vento forte, as árvores caem. Aliás, muitas árvores estão pedindo, pelo amor de Deus, para vir um vento e jogá-la para o chão, porque ela não está aguentando tanta agressividade, tanto desprezo
da nossa sociedade para com elas. Nessa fiscalização do poder público, existe uma legislação que fala do cadastro dos profissionais que vão trabalhar com poda. Eles teriam que ter uma qualificação, uma identificação, mas na prática a gente não vê, todo mundo vai lá e corta e destrói. Sim. Você falou da chamada poda predatória, que é mais de 30% da árvore. E uma outra dificuldade que nós observamos na cidade é o jogo de empurra, porque por vezes as árvores que estão abraçando a fiação, a CPFL, a prefeitura fala, isso é a CPFL. Aí a companhia vai lá e fala, não, isso é a prefeitura. Fica um joga para o outro, ou quando vai faz, quem está observando até fala, como que o cidadão conseguiu fazer um serviço daquele? Que destrói totalmente a árvore. O que a gente pode fazer com relação a isso, Reinaldo? Então, sobre a questão dos podadores, a prefeitura, todo ano, ela tem feito um curso de podador, né? Eu mesmo sou credenciado. E no site da Secretaria do Meio Ambiente tem uma lista das pessoas que fizeram esse curso, que estão aptas a realizar poda. Então, as pessoas que têm consciência e querem realizar uma poda com um profissional, pode entrar no site da Secretaria do Meio Ambiente, que vai ter lá essa lista dos podadores. Em relação ao CPFL, o que acontece? Por as prefeituras já terem esse histórico de abandono da arborização, a CPFL criou, acho que uns 15, 20 anos atrás, uma normativa. Então, se você entrar no site da Secretaria, da CPFL, tem esse documento lá, que diz o seguinte, resumido, quando houver galhos na rede, que a prefeitura foi acionada, a prefeitura não podou, a CPFL tem livre-arbítrio para chegar lá e fazer a poda necessária. Aí ela vai e faz. Por quê? A árvore atingindo a rede, quando dá um temporal, cai energia, aí queima o meu televisor, queima lá meu micro-ondas, eu vou entrar com uma ação contra a CPFL. Aí esse documento blinda a CPFL sobre esse caso. Entendeu? Então, por isso que ela pode agir, para não ocorrer um acidente e que ela não seja penalizada. Responsabilizada. E aí, enquanto empresa, ela está correta, porque a prefeitura não realiza poda, não cuida das árvores, não, de maneira geral, não orienta, né? Isso fica lá a cargo dos funcionários do viveiro, são 4 funcionários lá, né? Então eles não dão conta. Então teria que ter um programa de educação ambiental, com estagiário, com pessoas passando nos bairros, orientando as pessoas sobre como plantar, como podar, né? Para a gente ter uma arborização correta e para que esse caso, tipo da CPFL, com uma poda mais drástica, não acontecesse. Mas voltando, acontece porque a prefeitura não faz. Vamos agora falar do cidadão comum, da cidadã que está nos acompanhando agora. E nós, no nosso ambiente, você cresce com aquela visão romântica. Tenha um filho, escreva um livro, plante uma árvore. E vocês vêm aí, tá com calor? Plante árvore, plante árvore. Tem muita gente que quer plantar, tem muita gente que tem desejo e tem até a iniciativa. Mas tem que ter cuidados, tem regra, tem que identificar o espécie correto, tem que identificar profundidade de cova. Vamos passar assim de um modo bem didático para quem está nos ouvindo agora. Que cuidados eu preciso ter para plantar uma árvore, Reinaldo? Então, a primeira coisa é essa questão mesmo, o critério, né? Vamos supor, uma calçada de 2,5 metros de largura. Se ela não tem fiação, você pode plantar uma canelinha, né? Árvores de médio porte, canelinha, o uiti, magnólia, que são árvores que não levantam a calçada, que faz uma sombra boa, por exemplo, para a pessoa colocar que cabe 1, 2 carros embaixo, se ela manter a copa da árvore, né? Manter uma copa boa. Uma calçada que tenha rede elétrica, o primeiro fio, olhando de baixo para cima, dá 4,5 metros do chão. Então, assim, aí você tem que plantar uma árvore já de médio porte. Plantar uma murta, né? Um resedar, né, um calistemo, uma buchinha de garrafa, um ipê de jardim, que dá um pouco mais de trabalho, mas é uma árvore que cresce rápido, dá uma sombra, floresce o ano todo, né? Então, assim, tem... E aí, em lugares, espaços maiores, né, praças, parques, pode plantar um jatobá, um jequitibá,
que são árvores de grande porte que vão durar séculos, né? Mas na calçada, via de regra, são essas espécies. O espaço que tem que deixar no entorno da árvore é 80 por 80, né? 80 centímetros por 80. E a profundidade qual é? Se você tem ali um saquinho, né? Normalmente as mudas de viveiro vêm num saquinho 40 centímetros. Então, você deixa o dobro do tamanho do recipiente. Se é 40 centímetros, aprofunda 80. E também para o lado 80. E depois você volta essa terra, volta 40 centímetros, mede, né? A borda do saquinho, ali do colo da muda, tem que ficar no nível do chão. Ela não pode ficar nem abaixo nem acima, né? E aí a pessoa coloca a terra e por cima coloca um pouco de adubo, normalmente a gente indica adubo orgânico, né? Coloca uma estaca na muda, faz um amarrio, né, em sistema de 8. Nós temos, quem quiser, no Facebook da Tá Com Calor Plante Árvores, tem um vídeo lá que eu mostro tudo isso que eu estou te falando aqui. Então tá bem, muito mais ilustrativo lá. E aí a pessoa tem que regar, né? Basicamente no início do plantio, a cada 2, 3 dias, né? De acordo com o clima ali como está, fazer uma rega da árvore. Bom, né? A árvore é um ser vivo. Então eu vou fazer uma analogia aqui, posso comparar com o ser humano. Claro. Muitos cuidados na gravidez, no nascimento, muito cuidado mesmo. Cuidado de manutenção durante a vida, prevenção, consultas, hidratação, que é fundamental para o ser humano também. E quando já está mais velho, aí cuidado redobrado. Seria mais ou menos isso, Reinaldo? Comparando uma árvore com o ser humano? Exatamente, mas vamos voltar lá então, lá na semente. Isso. Né? Que seria quando acontece a fecundação. A semente também, né? Assim como a fecundação, tem que ser bem caprichada, digamos assim. Se você coletar uma semente e deixar ela no sol direto, né? No tempo que está ali, estava na vagem e tal, às vezes ela vai secar tudo bem, mas se ficar o tempo todo no sol, ela vai esturricar. Então, colheu a semente, você deixa ela às vezes secar um pouco e depois coloca na sombra antes de plantar e guarda ela com carinho ali alguns dias e depois planta. Quando a muda desenvolve, ela não pode ficar muito tempo dentro do recipiente. Não sei se você já viu na calçada, tem árvores que tem uma marca em volta, assim, parece até um anel, né? É porque aquilo ali, a muda ficou dentro do recipiente ou dentro de uma lata e ela a gente chama de enovelamento, a raiz vai enrolando ali, ou às vezes a lata até estrangulou o caule da árvore. Então isso também prejudica, atrasa o crescimento da árvore, aquelas raízes ali depois, às vezes a pessoa corta até mais, né? Então aí quando você coloca ela no chão, né? Então se não houve nenhum desses problemas, a tendência dessa árvore, se você plantou ela num espaçamento legal, tipo 80 por 80, ela vai crescer rápido, as raízes vão expandir mais rápido, né, André? E aí vai desenvolver com maior tranquilidade. Agora, se a pessoa pega aquela árvore daquele jeito, raiz enovelada, coloca num buraco apertado, com a terra como está seca agora, ela vai desenvolver menos. Aí a pessoa fala, mas essa árvore não cresce, né? Ela não abriu, não fez um berço adequado, não colocou um adubo, então tem que ter realmente todos esses cuidados, né, André? Reinaldo, existem várias iniciativas pontuais, algumas buscam assessoria, eu citei agora há pouco o Rotary, porque o Rotary tem ações de plantio, mas em determinados momentos buscaram até o Pau Brasil, buscaram o seu assessoramento ali. Eu frequento um clube em que existe um cuidado ambiental, as árvores foram até identificadas e cada árvore recebeu uma homenagem de uma criança que plantou, mas a equipe do clube faz o cuidado, faz a manutenção. Eu vejo muitas vezes escolas ou grupos, empresas, que fazem aquela ação bonita, planta a árvore, faz foto, faz vídeo, vira as costas e nunca mais aparece. E aí
eu passo em outro dia, volto lá, só está uma hastezinha esturricada. Qual que é a importância de ações coordenadas, de um acompanhamento? Eu gostaria que você, como ambientalista, passasse isso para quem está em casa louco de vontade. Eu quero plantar, mas não é só plantar, tem que cuidar. Vamos falar sobre isso. Fundamental, André. Inclusive, o movimento Tá com Calor nasceu dessa inquietação. Porque quando eu entrei na Pau Brasil, nós sempre éramos convidados para fazer plantio de árvore no dia do meio ambiente, que é 5 de junho, ou no dia da árvore, que é 21 de setembro. Infelizmente, são épocas inadequadas, porque maio já é início de inverno, e dia 21 de setembro, aqui para a nossa região, está muito seco ainda, né? Começa a chover, você vê no tempo antes da emergência climática, né? Outubro, novembro. Então, um dos motivos da gente ter criado o movimento foi de que, para mostrar para as pessoas, e como a Pau Brasil já fazia, de não fazer a Semana do Meio Ambiente na semana do dia 5. A gente sempre fazia antes ou depois. E plantar árvore antes ou depois, para mostrar que não é só no dia. E que tem o cuidado também, né? Então, você tem que cuidar da árvore no mínimo de 3 a 5 anos, né? Então, criamos o movimento justamente para mostrar que plantar e cuidar da árvore é o ano todo. Então, nós temos, por exemplo, 2 nomes de mutirões. No período de chuva, vamos plantar chuva, é o nome dos nossos mutirões. E no período de seca, chama Quem Ama, Cuida. Porque aí no período da seca e do inverno, a gente cuida e dá manutenção nas árvores que plantamos no ciclo anterior. Entendeu? Então, esse é um dos motivos que criamos o movimento. Então, realmente tem que ter esse cuidado aí pós-plantio, né? E a gente aprendeu também, ao longo do tempo, que o bom não é você plantar, vamos supor, 1000 árvores, como já até fizemos em parceria com um grupo lá do Parque das Andorinhas, e depois não tem ninguém para cuidar. Porque planta, vira as costas e esquece, né? Então, assim, o que é o legal? É você plantar junto com a comunidade mais pessoas e menos árvores, porque, teoricamente, vai ter mais pessoas para cuidar daquele grupo pequeno de árvores. Aí, a tendência dessas árvores sobreviver é maior, porque você tem mais pessoas, mais voluntários ali olhando, levando água, dando os tratos necessários, né? Que é a capina, fazer o coroamento em volta da árvore, né? Manter ali depois o capim seco, alguma matéria orgânica, um adubo em volta da árvore. A gente planta também utilizando um gel, né, que é um gel enraizador e que ele hidrata também durante mais de 30, 40 dias. Então, quando começa a chuva, já começa a ralear, a gente começa a usar o gel. Reinaldo, estamos num período eleitoral, temos que se tomar todos os cuidados, mas temos que tratar objetivamente. Nessas campanhas que apareceram, hoje nós temos 2 candidatos aí, como tem sido o diálogo com os ambientalistas? Você olhou os planos de governo, teve essa oportunidade? Sim. O pessoal está só escrevendo por escrever ou parece que tem uma preocupação aí daqueles que se propõem a cuidar de Ribeirão nos próximos 4 anos, fazendo diferente do que quem ficou a 8? Sim, nós tivemos aí acho que 5 candidatos, né, defendendo a pauta ambiental, a arborização, né? Destes aí, os que foram eleitos, né, a Perla, né, do PT, que foi eleita com a plataforma, defendendo a plataforma ambiental, inclusive o plano de emergência climática, né, e agora ela, como foi eleita, iremos cobrá-la, né. O Marcos Papa, que já era vereador e que infelizmente não conseguiu se eleger agora. Teve uma votação maior do que, se eu não me engano, 9 dos que vão assumir, porém não conseguiu o quociente eleitoral. Então, infelizmente, porque ele sempre teve um trabalho, né, muito forte em relação à questão ambiental, né, sempre defendeu o plano de emergência climática, cobrou do atual governo sobre isso, né, e os candidatos a prefeito também, né, o Jorge Roque, criou um programa ali de arborização, né, caso ele fosse eleito, ia defender a questão do plano de emergência climática, estivemos com ele em algumas oportunidades. A Pau Brasil, como é de costume, todo ano, todo período eleitoral, né, toda eleição municipal, ela faz uma carta, né, endereça a todos os candidatos a prefeito. Então isso foi feito, essa carta com o que a Pau Brasil defende em relação à questão ambiental para Ribeirão Preto, e entregamos para todos os candidatos, todos eles aceitaram, né?
desses que aceitaram no primeiro turno, o Ricardo Silva, né? O candidato que está atual, ele não tinha tempo de TV e tal, então nós acabamos não entregando para ele, mas entregamos para todos os outros candidatos. Então a gente espera que eles cumpram, né? Porque é fundamental, urgente implantar, tem que ser uma primeira ação de governo, eles implantarem o plano de emergência climática, né? E eu defendo sempre que, assim, o plano, às vezes eles podem até, tem que contratar uma empresa para fazer, para elaborar. Eu acho que a primeira coisa do plano de emergência climática não precisa de um estudo. É o que, André? Investir na defesa civil. Contratar mais profissionais para a defesa civil, capacitar os que tem aí, comprar bote de salvação, comprar equipamento, viatura, equipar. Por quê? Isso não precisa de um plano, tá aí, é evidente. Investe na defesa civil porque Ribeirão está super sujeito a ter inundações, né? A questão do fogo, então e aí depois os outros itens, que é mais a médio e longo prazo, vai implantando. Agora, a defesa civil é urgente investir na defesa civil e na comunicação com a população, caso haja algum fato aí em relação à mudança climática, né? Vamos falar mais da Pau Brasil. Enquanto vocês estão hoje, como têm sido as ações, estou recebendo aqui com muita alegria uma cartilha, está com calor, plante árvores, estou recebendo também um adesivo para veículos. Vocês estiveram muito tempo aqui no centro, no Memorial da Classe Trabalhadora, continuam ali ainda, mudaram de endereço? Isso. Tá? Não, a sede da Pau Brasil lá no Memorial da Classe Operária, né, na UGT, que é José Bonifácio, número 59. A Pau Brasil, André, ela foi a ONG responsável por aquele prédio. O Ministério Público, quando fez um acordo com aquele prédio, não sei se as pessoas sabem, em decorrência de um acordo, né, de um TAC entre o Ministério Público e o Carrefour. Lá nos anos 2000, o Carrefour foi construir aquela loja ali da Mincalil, onde tinha Cerâmica São Luís. E aí eles derrubaram a chaminé. Aí nós fizemos a Pau Brasil fez um protesto ali na porta e entramos com uma ação no Ministério Público exigindo que eles reconstituíssem a chaminé, que preservasse a casa do chefe ali, da cerâmica, preservasse o galpão, o forno, né, o paralelepípedo, as árvores que tem ali, né, e tal. Aí isso caminhou por um acordo, né? Então eles mantiveram isso. Tiveram que fazer a recomposição da mata ciliar ali do lado, mantiveram a chaminé e o forno, destinaram R$100 mil para a reforma do telhado do Museu do Café e também o Ministério Público exigiu que eles, em contrapartida, restaurassem um prédio do centro e destinasse, foi oferecido primeiramente para a prefeitura. O prefeito da época era o Gasparini, ele não aceitou que a prefeitura acolhesse aquele prédio. E aí então foi indicado a Pau Brasil. Pau Brasil aceitou de imediato, até então não tínhamos uma sede própria. Pau Brasil foi para lá, com o prédio restaurado, chamou várias ONGs para fazer parte, aí depois elaboraram o Memorial da Classe Operária, aí aconteceu vários movimentos desde então, virou pontão de cultura, né? Então a Pau Brasil funciona ali. Como você falou, nós temos essa cartilha, né? Que é uma cartilha que orienta as pessoas sobre como plantar, essas orientações que a gente deu aqui, né? Como plantar, que espécie plantar, ali tem as espécies de pequeno, médio, grande porte, né? Fala um pouco da legislação. Estou deixando aí para você então o adesivo do Tá com Calor, Plante Árvores. A campanha mais antiga da Pau Brasil é o Basta de Queimadas, Queremos Respirar, sobre a questão das queimadas de cana. Lançamos agora esse mês uma cartilha sobre isso. Pena que as que estavam comigo eu deixei num evento que eu participei semana passada, então não sobrou, tem que passar lá para pegar outras. Então estamos com essa cartilha que foi ilustrada pelo Arnaldo Baco, né? Os Arnaldos, pai e filho, né? O Arnaldo Júnior também. Aliás, um grande abraço para os Arnaldos, pessoas maravilhosas. Isso, a cartilha ficou excelente e estamos distribuindo essa cartilha. E então a Pau Brasil, agora em julho, completou 36 anos, né? De existência, sempre lutou em defesa do meio ambiente, por políticas públicas, né, para a área ambiental. Por exemplo, ajudou a escrever o novo código, o Código Municipal de Meio Ambiente, lá em 2004, né?
tem várias lutas da Pau-Brasil. Em relação à questão da queimada, nós sempre fizemos abaixo-assinado, plebiscito contra a queimada de cana, fóruns, debates, e tudo isso caminhou e fizemos um acordo com o Ministério Público, a Câmara Técnica do Setor Sucroalcooleiro, o Governo do Estado, para ser proibida a queimada de cana. Então, hoje a queimada é proibida devido a esse acordo que foi feito lá entre 2002 e 2003, né? E que determinava o seguinte: a partir de 2004, as usinas não poderiam queimar, o que já era óbvio, né? Em topo de morro, próximo a córregos, e depois ia parando de queimar até chegar a 2014, e aí seria proibido em todo o estado de São Paulo. Aí chegou em 2014, eles prorrogaram para 2017. Então, a partir de 2017, então, é proibido queimar cana no estado de São Paulo devido a esse acordo que foi feito com o movimento ambientalista liderado pela Pau-Brasil em Ribeirão. Reinaldo, estamos chegando quase no final da nossa entrevista e eu preciso que você faça uma convocação, uma conclamação aí à nossa audiência. O que efetivamente eu, cidadão comum, posso fazer para interferir de modo positivo na crise climática que nós estamos vivenciando? Qual que é o meu trabalho enquanto cidadão, enquanto indivíduo e também enquanto coletividade? Então, vou te falar o que a gente fala já há quase 40 anos, né? A nível individual, eu acho que a gente tem que mudar nossos hábitos, né? Deixar mais o carro em casa, né? Andar mais de bicicleta, andar mais a pé, mudar os hábitos de consumo. Será que tudo que eu estou comprando no supermercado eu realmente preciso, né? Porque às vezes as pessoas compram até alimento que fica estocado, perde até alimento. Então, cada vez que a gente consome mais, nós estamos desgastando a natureza. Então, coisa simples: vai no mercado, diminui o consumo, leve a sua sacola, diminui o uso do plástico, né? Tome um banho menos demorado, use a água com mais cuidado, né? Reutilize a água. Apesar de que o maior consumo de água não é da população, é a agricultura, é o agronegócio que consome 70% da água que existe aí. Então, assim, o agro é o grande responsável pela devastação das nossas florestas, pelas queimadas. Eles têm uma culpa histórica, porque o setor sucroalcooleiro vem desmatando e queimando desde os anos 50. Então, eu digo que quem tem que reflorestar agora a nossa região é o agro, são os usineiros, não são as prefeituras, eles é que têm que fazer isso. Então, nós temos que cobrar políticas públicas, cobrar dos empresários da nossa parcela, economizar água, economizar os recursos, os materiais, né, plantar nossa árvore, mas também, a nível coletivo, exigir políticas públicas que elas sejam implantadas. Não tem que criar mais, não, já tem leis aí que é só exigir o cumprimento das leis existentes, né? Exigir a implantação do plano de emergência climática, do plano de arborização urbana, né? Exigir que a prefeitura tenha a coleta seletiva de lixo em Ribeirão, por exemplo, né? Que tenha o plano municipal de resíduos sólidos, né? Que seja implantada a coleta seletiva, que seja implantada uma usina de entulho para Ribeirão Preto, né? Então, nós temos que trabalhar nessas duas frentes, tanto individual quanto coletiva, exigindo dos empresários e dos políticos da prefeitura que tome, que faça a lei existir, que cumpra o que tem na legislação e que implante, por exemplo, a arborização em Ribeirão, né? Muito bom. E vamos agora a contatos, onde o nosso ouvinte, quem quer mais informações, onde que encontra você, que está com a agenda bombando aí, e como que as pessoas também interagem com a Pau-Brasil? Então, no Facebook, é só procurar lá, Tá Com Calor Plante Árvores, né? No Instagram é Tá Com Calor, né? Então, esses dois canais aí de comunicação. A Pau-Brasil tem uma página também, né, no Facebook, que é Pau-Brasil, e no Instagram é ACE Pau-Brasil. É só procurar lá que nos encontra. E o último recado, né, falando mais de uma questão individual, eu peço que as pessoas plantem e cuidem de pelo menos uma árvore. Imagina, se cada ribeirão pretano só uma já está bom. Só uma, não.
Quem quiser fazer mais, pode fazer mais. Se cada um cuidar de uma, já... São 700 mil habitantes, seriam 700 mil árvores. Olha que coisa linda. Agora eu vou aproveitar para você para fazer um desabafo. O que acontece, a minha rua é bem arborizada, mas... Que rua que é? A rua Machado de Assis, até remete à literatura. Pelo menos a minha quadra é bem arborizada. Algumas foram extraídas porque a Vila Tibério tinha muito 7 copas, né? Então, com o passar do tempo, elas têm sido removidas. Mas é interessante a disputa pela sombra. Todo mundo quer estacionar ali, mas as pessoas não querem ter o cuidado de... Tem que regar, tem que procurar um técnico para fazer a poda correta, tem que varrer, tem que... As pessoas querem usufruir do que a natureza proporciona, mas ninguém quer dar devolutivo. Acho que esse é um exercício de cidadania também, né, Reinaldo? Com certeza. Mas eu acho que isso, assim, está ligado a uma cultura, né, da cidade, né, André? Uma cultura que vem também, uma cultura europeia. Eu mesmo sou descendente de italiano e espanhol. Então, quando o pessoal chegou aqui, né, no Brasil... eles iam fazer um sítiozinho, uma casa, e quiseram afastar da floresta, né? Porque tinha bicho, tinha onça. Então acho que vem dessa questão cultural de afastar a natureza de você, de varrer a folha é sujeira, né? Uma fralda não é sujeira, né? Um papel higiênico, não, a sujeira é a folha, ao contrário. A folha serve para adubar o solo, vira micro-organismo, né? Então, assim, acho que tem essa questão cultural, tem a questão que, infelizmente, nós nunca tivemos uma administração pública, uma prefeitura, que investisse na arborização. Então, isso causa também um distanciamento e um problema, né? Porque, como eu falo, a prefeitura tem que dar o exemplo, o empresário tem que dar o exemplo, né, para a população. Então, acho que tem infelizmente, esse fator cultural. E espero que as pessoas acordem agora, né? Porque... a mudança climática está aí, ela veio para ficar, infelizmente não é porque é uma vontade da natureza, é reflexo da ação humana, de toda a degradação que nós fizemos enquanto indivíduo, enquanto coletividade, né? E o agro e o setor industrial são os maiores responsáveis por essa devastação, né? Então eles têm que botar a mão na massa, tirar dinheiro do bolso, reflorestar, despoluir os rios, ajudar a não deixar isso só nas costas do poder público, né? E então vem, acho que dessa cultura que tem que ser mudada para ontem, porque é a nossa sobrevivência que está em jogo. Ou a gente refloresta as cidades e o entorno, ou é o caos total. Vai faltar água na torneira daqui um pouco, em Ribeirão, vai faltar alimento no mercado, então vai ser como se fosse uma guerra civil, entendeu? Os ricos vão pegar o jatinho e vão embora, vai para a França, vai para onde tem água. Agora os pobres vão ficar aí disputando uma caneca d'água. Aliás, os ricos já estão até mirando outros planetas, né? O rico sempre tem essa visão, eu vou tirar tudo que eu puder, mas se a coisa apertar, eu vou embora. Só já que você falou de uma questão global, nós estamos caminhando na Amazônia para ter o que o cientista chama de ponto do não retorno. Né? Se a Amazônia entrar nesse ponto não retorno, ou seja, a própria natureza não tem mais condições de se auto-regenerar, por exemplo, só na Amazônia são 47 mil pessoas, né, que vão, 47 milhões de pessoas que vão ser afetadas. Né? Dentre elas, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Né? Então, assim, quantas espécies de árvore, de insetos que vão entrar em extinção, né? Então isso causa também as chamadas pragas, né? Não tem o pássaro que come o gafanhoto se prolifera, invade a cidade, então assim é o caos total. Então nós temos que realmente fazer a nossa parte, exigir do governo federal que faça, que prenda quem causou os incêndios, né? Que se aproprie do que esse incendiário causou para ser restituído, para ser revertido na regeneração. Bom, André, é um tema que levaríamos mais umas 3 horas. Fica, né? Então intimado a outras visitas aqui, outros momentos, muito oportuno a sua presença, muito necessária, e fica o espaço aberto aqui, não só do programa Tudo de Melhor, mas também de toda a Rádio Nova Ribeirão, para o Pau Brasil, para todos os movimentos ambientalistas, para o movimento ambientalista como um todo. Muito obrigado. Eu que agradeço, André, muito obrigado, sucesso aí, um abraço em todos os ouvintes.